Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Pessoal, na terça-feira passada eu tinha dito que não haveria Rumo à Posse na semana por conta da semana do português, certo? Só que a semana do português teve que ser adiada por uma semana por motivos técnicos, né? Então, liberamos aí o nosso Rumo à Posse dessa semana. Então, foi liberado, eu gravei aí para vocês. Beleza? Agora, na semana que vem, como nós adiamos por uma semana, inclusive vai haver aula na própria terça-feira, aí realmente na semana que vem não haverá o Rumo à Posse. Legal, pessoal? Então, doideira total, mas vamos lá, vamos lá. Sem grandes problemas, sem grandes estresses. Quinta-feira nós temos a nossa live na tua normal. Não se esqueça de dar o like, de apertar o sininho, enfim, fazer aquela parafernália toda e falar com todo mundo aí para divulgar o nosso trabalho. Beleza? Hoje nós vamos trabalhar com a COSEAC. É uma banca interessante, uma banca que divide bem. Agora, um assunto que eles cobram muito é esse aqui. É impressionante a quantidade de questões de sintaxe. Por exemplo, eu vi provas em que eles chegaram a cobrar 3 questões de identificação de função sintática. Quer dizer, 3 questões diferentes do mesmo assunto. Tá legal? Impressionante a quantidade de questões de sintaxe. Então, os assuntos que eu percebi, depois de analisar umas 10, 12 provas diferentes, que eles privilegiam sintaxe. A parte de interpretação de texto é simples, mas eles gostam muito de cobrar tipologia textual. Se um texto é narrativo, descritivo, dissertativo, se é um texto injuntivo, se é um texto preditivo, enfim. Então, essa parte você vai ter que estudar. As questões de interpretação mesmo, da leitura, para ver se aquele comentário é coerente ou não com o texto, são questões muito simples, não tem grandes problemas. Mas a parte de tipologia, ela já é uma parte um pouco mais aprofundada. Outro assunto que eles gostam, morfologia, tá? Então, sobretudo a parte do emprego dos pronomes relativos. Isso é uma coisa que eu percebi. Eles querem que vocês identifiquem, por exemplo, a diferença entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Tá? Isso eles vi em algumas provas diferentes. Tá? E eles gostam muito também da parte de emprego do pronome relativo. Um pronome relativo ele tem que ser preciso de que preposição, tem que ver com a regência. Por exemplo, a cerveja de que mais gosto. Por que de que? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. A pessoa em quem eu confio, quem confia, confia em alguém. Os problemas por que passei, quem passa, passa por algum problema. Então, por que, inclusive, separado, porque o que é o pronome relativo. E assim vai. Então, eu tenho visto que eles cobram muito essa parte de emprego dos pronomes relativos. Certo? Estrutura e formação de palavras. Também tenho visto, né? Se é uma derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, se é uma palavra composta por uma composição por justaposição, aglutinação. Flexão nominal. Eles cobram muito questão de plural, cara. É uma coisa curiosa. Tá? Plural de substantivos compostos, plural dos substantivos terminados em ão, por exemplo, limão. Você passa para o plural, limões. Certo? Pega o S e joga para o fim. Aí fica limõezinhos. Limõezinhos. Tá? Então você primeiro tem que passar para o plural, depois pega o S e joga para o fim. E coloca o sufixo zinho no meio. Legal? Flexão verbal. Mas a flexão verbal que eles cobram não é nada aprofundado, não. Eles querem que você saiba. As questões que eu vi lembram um pouco algumas questões que a FCC tem feito, que é tão somente a identificação do tempo do verbo. Eles compravam. Esse verbo tem que tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. E geralmente eles colocam, inclusive é um enunciado muito parecido mesmo com o FCC. Eles colocam uma frase em que aparece uma forma verbal. Aí eles mandam você identificar o tempo daquele verbo.
E aí pede uma alternativa em que um verbo esteja exatamente no mesmo tempo daquele verbo que estava no comando, no enunciado. Então eu tenho visto que as questões que eu vi são mais nesse sentido. Não aqueles verbos irregulares, complicados, verbo ver no futuro subjuntivo, verbos terminados em ar e ar, reaver, precaver, não, realmente não vi isso. Eu vi mais identificação dos tempos verbais, mais nada além disso. Figuras de linguagem, se é uma metáfora, metonímia, isso eu vi cair, se é uma ironia. Realmente eu vi cair questões de figuras de linguagem. E outro assunto que eu vi cair também foi a parte de identificação de referenciais. Por exemplo, um pronome oblíquo está se referindo a que termo? Naquele contexto. Um pronome demonstrativo está se referindo a que termo? Esse pronome demonstrativo está se referindo a um termo ou a uma ideia completa, a uma oração completa? Então, isso, tá? A identificação dos elementos coesivos, tá? De referenciação. Então, esse pronome aqui está se referindo a um elemento anterior, certo? Que é a relação anafórica, ou o elemento posterior, que é a relação catafórica. Então, isso, tá? Ele nem utiliza as nomenclaturas anáfora e catáfora, não. Mas ele pede para você identificar a quem ele está fazendo referência no contexto. Enfim, não é uma prova difícil, muito pelo contrário. Cara, se você estiver fazendo, por exemplo, um bom curso de português completo, você vai fazer essa prova aqui com os pés nas costas, sem grandes problemas. Beleza, galera? Tá bacana? Tá bonito? Vamos lá. Vamos então, hoje eu trouxe duas questões de duas provas diferentes, duas questões de sintaxe, que é o que eu falo, é um assunto que eles cobram excessivamente. Talvez, com certeza, tirando a interpretação de texto, que corresponde a sempre 40%, 50% da prova, da parte de gramática é que mais cobra. E uma coisa interessante, não sei se você percebeu até pelos comentários das questões, eles trabalham muito pouco com identificação de frase certa e frase errada, ou seja, a gente praticamente não viu questão de crase, de colocação pronominal, de pontuação, de concordância, de regência. Então, é uma banca que se preocupa mais com classificação, propriamente, com identificação de tempos verbais, por exemplo, certo? Com função sintática disso, com a classe gramatical daquilo, você consegue distinguir um pronome relativo de uma condição integrante, do que propriamente identificar se uma frase contém erro gramatical ou não. Engraçado, eu particularmente não gosto muito desse tipo de banca, não. Porque, olha só, qual é a função de uma prova? É aferir se o candidato, tá, tem condição ou não de assumir o cargo público. E ao assumir o cargo público, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que redigir ofícios, memorandos, enfim, vários documentos. Cara, se você não sabe o que é um complemento nominal, dane-se. Mas se você sabia utilizar uma regência correta, faz com que o texto seu não contenha erro gramatical. Se você souber pontuar, né, fazer uma pontuação correta, colocar o pronome corretamente, não cometer erro de concordância, não cometer erro de crase, não cometer erro de colocação pronominal, de regência, seu texto vai ficar correto gramaticalmente, porque no fundo, é o que interessa quando você assume o cargo público, a função pública. E isso é uma coisa que essa banca não privilegia. Bom, vamos lá, vamos então para as questões. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu. Olha lá, não está escrito aqui, mas o sujeito é o cachorro. O cachorro era jovem, certo? Então ele está implícito aqui. O cachorro era jovem quando o jovem partiu. O cachorro era. Esse era, eu sou, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres, eles eram. É o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Então é o verbo ser. Tá? É o verbo ser do pretérito imperfeito do indicativo. Cara, esse verbo ser é um verbo o quê? É um verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito, que não está explicitado aqui na oração que está entre parênteses, mas está subentendido. O cachorro era jovem. Então o cachorro é sujeito. E esse verbo de ligação liga o sujeito, o cachorro, que está subentendido, está implícito, ao predicativo. Então, jovem, aqui é o predicativo sujeito. Ele está qualificando o cachorro.
Então nós temos jovem como predicativo do sujeito. Certo? Ótimo. Então jovem é uma qualidade do sujeito cachorro. O cachorro era jovem. Quando o jovem partiu. Tá? Agora, olha lá, o jovem partiu. Se eu passar para o plural, fica os jovens partiram. Quando eu passo para o plural, o que acontece com o verbo? O verbo acompanha. Certo? Se o verbo acompanha, é porque nessa segunda oração presente, nesse fragmento entre parênteses, a palavra jovem assume a função de sujeito. O jovem partiu, os jovens partiram. E até uma coisa curiosa em relação a essa frase é que, bom, a resposta então é a letra A, é que na primeira frase, na primeira oração, o cachorro era jovem, né? Então o cachorro está subentendido, mas tá, o cachorro era jovem. Tá, o cachorro é sujeito. Jovem é predicativo do sujeito. Tá legal? Beleza? E esse verbo ser aqui é um verbo de ligação. O que eu chamo a atenção de você é que esse jovem, que a função sintática dele é predicativo do sujeito, a classe gramatical dele é adjetivo. Ele qualifica cachorro. O cachorro era jovem, quer dizer, o cachorro era novo. Era novinho, não era um cachorro velho. Então aqui a classe gramatical, ou seja, a classe da palavra, análise morfológica, ele é um adjetivo. E a função sintática desse adjetivo é predicativo do sujeito. Já na segunda oração presente, nesse fragmento entre parênteses, esse termo, o jovem, que funciona como sujeito, a palavra jovem é um substantivo, é a pessoa. Personifica o ser, o jovem. Até pela presença do artigo o antes de jovem, fica claro que esse termo jovem, nessa segunda parte, está sendo empregado como um substantivo. Então a classe gramatical de jovem, nessa segunda oração, é um substantivo. Bom, enfim, e as funções sintáticas? Jovem. A primeira ocorrência de jovem é um predicativo e a segunda ocorrência de jovem, sujeito. Beleza? Hoje eu trouxe duas questões, né? E essa segunda questão é muito legal, cara. Bom, vamos lá. De acordo com a prescrição gramatical, o verbo fica no plural em a fim de que se cumpram as metas fixadas. Gente, é o verbo cumprir. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. As metas fixadas, certo? As metas fixadas seria objeto direto. Concorda comigo? Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Então, esse termo estaria completando a ideia do verbo cumprir sem preposição. Completou a ideia de verbo, objeto. Completou a ideia de verbo sem preposição, objeto direto. Então, esse termo seria objeto direto. Cara, como esse termo seria objeto direto, o verbo cumprir é um verbo transitivo direto. Só que este verbo cumprir, que é um verbo transitivo direto, ele é precedido do pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, cara, verbo transitivo direto mais pronome ser, caracteriza o quê? Caracteriza a voz passiva sintética. Lá vem esse risco aí do além. Voz passiva sintética. Tá? Beleza? Ótimo. Bom, ótimo, galera. Voz passiva sintética. Você se lembra disso? Aluga-se vagas. Essa frase aqui, aluga-se vagas. Essa frase está certa ou está errada? Essa frase está errada. Qual seria o certo? O certo seria alugam-se vagas. Por quê? Aí você até aprendeu. Porque vagas são alugadas. Certo? Você já parou para avaliar o que você fez? Na realidade, você transformou esta voz passiva aqui, que é a voz passiva sintética, que é aquela voz passiva também chamada de pronominal, que é o verbo transitivo direto mais o pronome ser, nesta outra voz passiva, que é a voz passiva analítica. Que é a voz passiva analítica. Tá? Que é formada pelo verbo ser
mais o verbo transitivo direto no particípio. E por que vocês fazem isso? Por que a gente aprende isso nas escolas? Porque a voz passiva analítica ela é muito mais comum para os nossos ouvidos. Ela é muito mais comum para os nossos ouvidos. E aí é que entra o detalhe. Esse termo vagas, se ele é sujeito da voz passiva analítica, é porque ele também é sujeito da voz passiva sintética. Então, esse cara que seria objeto direto, ele se transforma em sujeito paciente. Ele assume a função sujeito paciente. Por isso que aluga-se vagas está errado. Por quê? Porque esse cara aqui, que seria objeto direto, vagas, quem aluga alguma coisa, vagas seria objeto direto, estaria completando a ideia do verbo alugar sem preposição, mas justamente porque tem o pronome ser, verbo transitivo direto mais o pronome ser, caracteriza a voz passiva. E esse cara que seria objeto direto assume automaticamente a função de sujeito. Não o sujeito que pratica a ação, mas no sujeito que sofre a ação verbal. Sujeito paciente. E se esse sujeito está no plural, este verbo tem que estar no plural. Então essa frase estava errada. O certo é alugam-se vagas, porque esse termo aqui assume a função de sujeito paciente. A mesmíssima coisa acontece aqui. Esse cara aqui, as metas, que seria objeto direto, ele se transforma em sujeito, não um sujeito que vá praticar ação, não. Igual um sujeito que sofre ação verbal. É um sujeito passivo, é um sujeito de uma estrutura em voz passiva. Então, é um sujeito que sofre ação verbal. Então, esse cara aqui, ele assume a função de sujeito, as metas. Bom, enfim, vamos então para as respostas. Essa é uma oração sem sujeito. Não, você tem sujeito paciente, as metas. O sujeito está indeterminado. Não, ele está explícito. Está ali. O sujeito da oração está oculto. Não está oculto. Ele está explicitado. Nesse caso, o verbo é impessoal. Não é impessoal. Ele tem pessoa, ele tem sujeito. Não o sujeito que pratica a ação, mas o sujeito que está sofrendo a ação verbal. Concorda com o sujeito posposto. Justamente. Está concordando com esse sujeito posposto, que está vindo depois. Posposto significa que vem depois do verbo. Tá? Se ele viesse antes do verbo, seria anteposto. Então, o sujeito está vindo após a forma verbal cumpram. Não está concordando. Você vê que as metas estão no plural. E cumpram está no plural também. É essa a resposta. Resposta letra E. Beleza, galera? Foi bacana, foi bonito. Esse rumo à posse. Maravilha. Quinta-feira nós temos a nossa live. E a semana do português ficou para semana que vem. Ficou para a próxima semana, para o início de julho. Beleza? Então eu espero vocês tanto na nossa live de quinta-feira, quanto na nossa semana do português, que se iniciará, eu não sei exatamente qual é o dia, vamos lá, acho que é dia 6, se não me engano. Enfim. Tá, hoje, né, o dia 1º, né? Bom, enfim, na segunda-feira, começa na próxima segunda-feira. Valeu, galera. Grande abraço para todos. E até quinta na nossa live. E até semana de português. E daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um Rumo à Posse. Tá? Daqui a 2 semanas estaremos de volta. A gente só vai faltar uma semana aí por causa da semana de português, mas na outra estaremos de volta. Grande abraço para todos.